Em tempo, esse ano de 2020 trouxe dois paradoxos que se consolidaram. Um paradoxo econômico, que é a queda da elevada desigualdade existente no Brasil, em meio à maior crise que nós enfrentamos nos últimos 10 ou 12 anos, que é assunto do vídeo que se segue, e o paradoxo político, que é o paradoxo dos dividendos eleitorais que o governo está tendo neste momento, o governo federal, por uma política que ele não gostaria de ter feito. O governo Bolsonaro é instado no início do ano de 2020 a ter alguma ação frente à pandemia que já se caracterizava como um fenômeno global. Aqui no Brasil, na falta de uma outra ideia, propôs ter um auxílio de curta duração no valor de R$200. Essa proposta foi para o Congresso e a partir lá o Congresso achou que esse era um valor muito baixo, afinal as condições de muitas pessoas que estavam desempregadas ficariam muito aquém do auxílio prestado pelo governo e propuseram algo em torno de R$500, mas tendo em vista isto, que a proposta que surgiu do governo teria então, e seria paga pelo governo, teria dividendos pelo Congresso Nacional e não pelo governo e para a presidência do Brasil, da República do Brasil, o governo federal então propôs que esse auxílio emergencial fosse na casa de R$600. E o que aconteceu? Reações dentro da própria família do presidente. Primeiro lá o Eduardo, deputado federal por São Paulo, dizendo que o vírus era chinês e com isso querendo eximir a culpa ou qualquer responsabilidade, mais que isso ainda, qualquer ação do governo para combatê-la, ou seja, teria que colocar a conta lá para os chineses e aqui no Brasil a gente tem que tocar o barco da melhor maneira possível. O outro filho, que é vereador no Rio, mas passa mais tempo em Brasília, dentro de alguma coisa que a imprensa chamou de gabinete, ele chamou isso de uma política de socialismo, né? Ou seja, agora nós estaríamos dando uma assistência e nesse discurso que tem a ver com a indolência, reforçando que esse era, na verdade, uma ação que desestimularia as pessoas a trabalharem, quando o governo federal e seu pai, o presidente da República, estavam instando a ter uma ação econômica, a não ter isolamento, apenas as pessoas mais velhas não circularem, ou as pessoas com comorbidade, e que fossem, então, ao trabalho, né? Então, contra esse cenário, que a própria família foi contra do auxílio, apesar disso tudo e apesar da reclamação, da reflexão inicial do ministro da Economia, que olhava os gastos públicos como muito elevados, apesar de ter sido criado um orçamento de guerra para esse período de pandemia, esses gastos foram feitos em uma, em duas, em três parcelas. E qual não é o resultado que já aparece no segundo semestre de 2020? É que a população que recebe este recurso por meio da Caixa Econômica Federal, que é um órgão do governo federal, vê essa política que o governo Bolsonaro não gostaria de ter feito como uma política do governo federal, do governo Bolsonaro. E aí então os pobres brasileiros, para os quais a popularidade do presidente vinha decrescendo desde o final de 2019, passam agora a avaliar mais positivamente o governo, inclusive nas áreas onde a popularidade dele era mais baixa desde a eleição, que é o Nordeste. Então, por uma política que o governo não pretendia fazer, e muito menos no patamar que está sendo feito, ou seja, 3 vezes maior a proposta que o governo já não queria fazer, a sua própria reputação melhorou no público e no ano de eleição, 2020 pode ter segundo turno em dezembro, né, deste ano, ou seja, pessoas ainda estarão votando e podendo ou não constituir uma base de apoio para o governo Bolsonaro ainda em dezembro. Essa popularidade que consolidou no mês de agosto, segundo pesquisa mostrada pelo UOL, ela agora vai ser catalisada, ou há um projeto para que seja catalisada, de que haja uma extensão dessa política para que os dividendos eleitorais se deem ainda nesse ano de 2020. Há aí uma comparação com Bolsa Família, mas acho que esse é um outro desdobramento, né, que a gente pode discutir em outro vídeo, porque o Bolsa Família era uma intenção do governo Lula. O governo Lula entrou com Fome Zero, como não conseguiu realizar o Fome Zero, entrou com Bolsa Família. O auxílio emergencial não era uma ação pretendida pelo governo Bolsonaro, não tinha a função de desigualdade,
mas, no entanto, também teve dividendos eleitorais, e aí um projeto, até uma discussão sobre o quanto deve durar essa política, mas isso a gente vai acompanhar nos próximos capítulos dessa história. Um abraço, até lá e até outras ocasiões.